Às vezes, os maiores choques na TV ao vivo não têm nada a ver com o tema da entrevista. Em um momento, a estrela está sorrindo sob as luzes do estúdio. No seguinte, policiais estão entrando, transformando o destaque em uma cena de um drama policial. Desde a prisão repentina de Justin Bieber até Britney Spears sendo interrompida por uma chegada inesperada da polícia e até mesmo o streamer Darren Watkins sendo algemado na frente de milhares de espectadores ao vivo, esses momentos deixaram o público paralisado de incredulidade. Sem roteiros, sem refilmagens, apenas o choque desajeitado e sem filtro entre celebridades e a lei. Aqui estão 20 vezes em que as câmeras continuaram gravando enquanto as algemas eram colocadas. Darren Watkins. Darren Watkins, mais conhecido por seu personagem online, iShowSpeed, é famoso por suas transmissões ao vivo imprevisíveis e cheias de energia que atraem milhões de espectadores, mas uma transmissão em particular em 2022 tomou um rumo que ninguém esperava. Watkins estava no meio da transmissão, rindo e interagindo com os fãs, quando os espectadores notaram o súbito piscar das luzes vermelhas e azuis do lado de fora. Muitos assumiram que era apenas mais uma de suas pegadinhas exageradas até que policiais uniformizados entraram diretamente na cena. A atmosfera mudou instantaneamente. Os policiais ordenaram que Watkins se afastasse da câmera e o chat animado explodiu em choque e confusão. Aconteceu que ele foi vítima de um incidente de swatting, uma perigosa farsa onde alguém faz uma chamada de emergência falsa para enviar policiais armados ao local de um alvo. Enquanto ele foi rapidamente liberado sem acusação. Shia LaBeouf. Em junho de 2014, o ator Shia LaBeouf assistiu a uma apresentação da Broadway de cabaré na cidade de Nova York. No meio do espetáculo, o comportamento errático de LaBeouf começou a distrair os membros da plateia, fumando compulsivamente dentro do teatro, gritando com os artistas e supostamente dando tapas nos espectadores. A segurança o escoltou para fora, mas os policiais do Departamento de Polícia de Nova York já estavam esperando. Ele foi preso na calçada, algemado na frente de espectadores atônitos e turistas da Broadway. Testemunhas dizem que ele continuou a divagar mesmo enquanto era levado, fazendo a cena surreal parecer uma performance artística que deu errado. Acusado de conduta desordeira, assédio e invasão criminosa, LaBeouf admitiu mais tarde em entrevistas que o álcool havia alimentado o colapso. As imagens da prisão se espalharam rapidamente, com alguns fãs defendendo-o como vivendo um personagem e outros vendo isso como mais um episódio em sua série de colapsos públicos. Tyreek Hill. Em 8 de setembro de 2024, horas antes do início do jogo do Miami Dolphins, o wide receiver All-Pro Tyreek Hill foi parado perto do Hard Rock Stadium. Capturado por uma câmera corporal da polícia e rapidamente divulgado online, o vídeo mostra Hill em seu carro, totalmente concentrado enquanto fãs se aproximavam, quando os policiais exigiram que ele abaixasse a janela. Hill, ainda aquecendo as pernas para o jogo, respondeu calmamente: "Não bata na minha janela assim." A tensão aumentou até que ele foi forçado a sair do veículo, jogado no chão e algemado. Tudo isso enquanto ainda segurava o telefone. Testes de laboratório mais tarde confirmaram que ele foi citado por infrações de trânsito menores e, em seguida, liberado. Nenhuma prisão foi registrada, mas a imagem de uma superestrela pressionada contra o pavimento antes de um jogo em horário nobre chocou os espectadores. Martin Sheen. O veterano ator Martin Sheen não é estranho às algemas, tendo sido preso mais de 60 vezes por ativismo político. Mas um incidente dos anos 1980 foi particularmente surreal. Enquanto dava uma entrevista ao vivo no rádio sobre protestos ambientais no local de testes nucleares de Nevada, Sheen foi interrompido no meio da conversa por policiais que cumpriam um mandado. Os ouvintes puderam ouvir a confusão quando os policiais entraram no estúdio pedindo-lhe para se levantar e colocar as mãos atrás das costas. Sheen obedeceu calmamente, até brincando no microfone enquanto era levado, transformando a prisão em parte da transmissão. Seu crime foi invasão durante um protesto não violento no local de testes dias antes, e as autoridades escolheram a entrevista ao vivo para entregar o mandado para a máxima visibilidade. Para Sheen, foi uma medalha de honra. Mais tarde, ele voltou à estação após sua liberação para terminar a entrevista, provando que seu ativismo e performance eram frequentemente uma só coisa: Britney Spears. Britney Spears, a sensação global do pop que dominou as paradas por décadas, não é estranha aos holofotes. Mas em um momento inesquecível, Spears foi parada por excesso de velocidade. Ela disse ao policial que sua carteira de motorista e registro estavam em casa com sua segurança. O policial deu a ela um aviso sobre excesso de velocidade e uma multa por não ter sua carteira de motorista e seguro no veículo. Outro dia, Spears foi parada por ultrapassar em linhas duplas amarelas. O policial a reconheceu da parada anterior e lembrou-a de que ela deveria ter obtido sua carteira. Spears explicou que sua equipe de segurança mantém seus DOC
Documentos. O policial emitiu uma multa por violação da linha dupla amarela. Durante ambas as paradas, Spears foi cooperativa e pediu desculpas, e o policial manteve-se profissional. Russell Brand. Em setembro de 2010, o comediante e ator britânico Russell Brand tinha acabado de participar de um programa de rádio da BBC quando a polícia estava esperando do lado de fora do estúdio. A prisão resultou de um suposto confronto com um fotógrafo em Los Angeles no início daquele ano, com um mandado emitido para sua detenção ao retornar ao Reino Unido. Brand saiu do prédio da BBC para um enxame de câmeras, microfones e luzes piscando, apenas para ser cercado por oficiais uniformizados. Sempre o showman, ele acenou para os paparazzi antes de ser algemado, brincando que estava ali apenas pela publicidade. O momento foi capturado ao vivo por várias equipes de notícias estacionadas do lado de fora para uma cobertura não relacionada, transformando instantaneamente sua prisão em um clipe viral. Courtney Love. A estrela do rock, Courtney Love, não era estranha à controvérsia, mas sua prisão em 2003, após uma aparição ao vivo na TV, ainda foi chocante. Ela tinha acabado de terminar uma entrevista caótica no programa noturno com David Letterman, onde suas respostas erráticas e a súbita exibição de seu peito já tinham virado manchete. Quando ela saiu do prédio, os policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, agindo com base em um mandado pendente por posse de drogas, se aproximaram. As câmeras capturaram o momento em que ela foi contida, ainda com sua roupa preparada para a TV, enquanto fãs confusos observavam. O mandado estava ligado a um incidente anterior envolvendo analgésicos prescritos encontrados em seu quarto de hotel. Love supostamente perguntou aos policiais se eles poderiam pelo menos esperar até que ela trocasse de roupa, mas eles recusaram. Em poucos minutos, a prisão ofuscou suas travessuras no talk show, provando que, no caso dela, a linha entre performance e caos pessoal era quase inexistente. Robert Downey Jr. Em 1996, Robert Downey Jr. estava no auge do reconhecimento da crítica quando suas lutas pessoais vieram a público. Durante uma coletiva de imprensa para um de seus filmes em Los Angeles, a polícia chegou com um mandado relacionado à posse de drogas e violações de liberdade condicional. Downey estava no meio de uma entrevista quando os policiais entraram silenciosamente na sala, pediram que ele saísse e o escoltaram por um corredor cheio de repórteres. As câmeras capturaram sua expressão atordoada enquanto ele era levado para um carro de polícia. A prisão se tornou mais um capítulo nos turbulentos anos 90 de Downey, uma época marcada por repetidos confrontos com a lei. Enquanto os fãs ficaram chocados ao ver seu ator favorito passar do modo promocional para a custódia policial em segundos, as imagens se tornaram um lembrete claro das batalhas contínuas do ator. Conor McGregor. Em 11 de março de 2019, Miami Beach estava agitada sob o céu da manhã quando a confiança do megastar do UFC Conor McGregor encontrou um obstáculo inesperado. Pouco antes das 5 horas da manhã, câmeras da mídia capturaram fãs se reunindo, esperando por um vislumbre do lutador irlandês enquanto ele saía do Hotel Fontainebleau. Esse pico se transformou em um ponto de tensão quando um fã levantou um telefone e McGregor o agarrou, quebrou, pisoteou repetidamente antes de sair com o aparelho. Momentos depois, a polícia chegou. Imagens de vigilância e de câmeras corporais mostram McGregor, calmo, mas silencioso, sendo algemado e levado de uma residência privada nas Ilhas Venetianas. Ele foi acusado de roubo com uso de força e vandalismo e liberado sob fiança mais tarde naquele dia. O drama de calibre WWE não terminou aí. O processo civil do fã foi retirado após um acordo, e os promotores eventualmente também arquivaram as acusações criminais, prejudicados por questões de credibilidade das testemunhas e negociações legais. O.J. Simpson. Considerado culpado. Em 2001, O.J. Simpson, já infame por seu julgamento de assassinato em 1995, estava sendo entrevistado para um documentário esportivo em Miami, quando as autoridades entraram no local. Os oficiais entregaram-lhe um mandado por agressão e roubo decorrente de um incidente de fúria no trânsito. As câmeras da equipe filmaram enquanto a sala ficava tensa. Simpson parecia atordoado, mas rapidamente disfarçou com um sorriso. As autoridades algemaram-no sem incidentes, conduzindo-o por entre microfones boom e equipamentos de iluminação. Embora ele tenha sido liberado logo após pagar fiança, o clipe da prisão, misturando nostalgia esportiva com a realidade do crime verdadeiro, reacendeu a fascinação pública pelo astro caído da NFL. O momento surreal virou manchete, provando mais uma vez que a vida de OJ após o futebol era tão dramática quanto qualquer roteiro de Hollywood. Tommy Lee. Em 1998, o baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee, apareceu na MTV para um segmento ao vivo promovendo a turnê de sua banda. Mas a energia nos bastidores mudou quando a polícia, agindo com base em um mandado de prisão pendente por acusações de abuso conjugal, apresentadas pela então esposa Pamela Anderson, invadiu o set. A prisão foi transmitida em parte enquanto os membros confusos do Crüe tentavam cortar a transmissão.
Os fãs viram flashes de Lee sendo empurrado pelo corredor, ainda com roupas de couro de estrela do rock, gritando sobre sua inocência. Foi um momento em que a realidade da TV encontrou o escândalo do rock and roll e provou que, mesmo no glamuroso mundo das promoções de música ao vivo, as consequências da vida real podem estragar a festa. Offset. Offset, um terço do grupo de rap de sucesso Migos, é conhecido por seu estilo de vida chamativo, performances energéticas e personalidade sem filtros. Mas um encontro em uma transmissão ao vivo se transformou em uma prisão viral que chocou os fãs assistindo em tempo real. Enquanto dirigia por Beverly Hills, em outubro de 2020, Offset começou a transmitir no Instagram Live, mostrando-se ao volante de um veículo de luxo. Momentos depois, carros de polícia apareceram na imagem. Os policiais se aproximaram e informaram que haviam recebido relatos de uma pessoa acenando com uma arma de fogo do carro. Uma alegação que Offset imediatamente negou na câmera. As tensões aumentaram enquanto o rapper insistia que não tinha feito nada de errado e se recusava a sair do veículo, lembrando repetidamente aos policiais que milhares estavam assistindo à troca ao vivo. O impasse terminou quando a polícia abriu a porta do carro e o deteve, com toda a cena capturada pelo próprio telefone dele, embora Offset tenha sido liberado pouco depois sem acusações formais. Katt Williams. Em 2012, o comediante Katt Williams estava dando uma entrevista de rádio descontraída pela manhã em Oakland, Califórnia, promovendo seu show de stand-up. No meio das brincadeiras com os apresentadores, a polícia entrou no estúdio para prendê-lo por direção imprudente e fuga da polícia, acusações relacionadas a uma perseguição de quadriciclo dias antes. Os ouvintes ouviram a pausa constrangedora enquanto os policiais liam seus direitos. Williams tentou transformar a situação em uma piada, fazendo piadas mesmo enquanto era algemado. Ainda assim, a prisão atrapalhou seus planos de turnê e se tornou mais uma manchete em sua série de confrontos com a lei. Lindsay Lohan. Em 2010, Lindsay Lohan estava em um set ao vivo para um segmento de moda quando os delegados do xerife se aproximaram entre as gravações. A prisão foi por violar os termos da liberdade condicional, ligados a acusações anteriores de dirigir sob influência. As câmeras a capturaram com uma expressão de perplexidade, ainda com maquiagem completa e roupas de grife, enquanto era conduzida para fora do estúdio. As imagens rapidamente chegaram às notícias de entretenimento, reacendendo debates sobre se Hollywood havia facilitado sua espiral descendente. A cena era um contraste chocante, as luzes brilhantes de uma filmagem glamurosa, dando lugar à fria realidade de uma audiência no tribunal. Adin Ross. Adin Ross, um dos streamers mais assistidos no Twitch e Kick, não é estranho a controvérsias, mas uma transmissão tomou um rumo inesperado que deixou seus espectadores atônitos. Começou como qualquer outro dia. Streaming, conversa casual, piadas e interações com seu enorme público online. Em instantes, policiais uniformizados entraram na cena. O streamer, visivelmente confuso, mas tentando manter a calma, foi informado de que estava sendo levado sob custódia devido a um suposto mandado relacionado ao trânsito. Milhares de fãs assistiram em tempo real, enquanto Ross tirava o fone de ouvido, olhava para o chat e murmurava rapidamente: "Eu volto já", antes de obedecer aos policiais. O chat explodiu com teorias, memes e incredulidade, mas a prisão em si não foi uma brincadeira. Horas depois, Ross confirmou sua liberação, explicando a situação como um mal-entendido. Justin Bieber. Em 23 de janeiro de 2014, com 19 anos, Justin Bieber foi pego em alta velocidade em um Lamborghini nas ruas de Miami Beach. Mas isso não foi apenas uma parada policial, tornou-se um momento ao vivo que virou manchete. Equipes de notícias já estavam por perto quando os policiais o pararam e a cena se desenrolou diante das câmeras, com luzes piscando, expressões perplexas e um carro parado sob escrutínio. Bieber recusou um teste de sobriedade na estrada, levando a polícia a transportá-lo para um centro de detenção. Em imagens divulgadas posteriormente, ele é visto fazendo um teste de drogas, amostra de urina na mão, com a parte inferior do corpo coberta por ordem judicial. A toxicologia confirmou maconha e Xanax em seu sistema. Ele foi formalmente acusado de dirigir sob a influência, dirigir com a carteira vencida e resistir à prisão sem violência. A fiança foi fixada em $2.500 e um Bieber com aparência desafiadora foi liberado naquela mesma noite. Christian Slater. Em 2005, o ator Christian Slater estava participando de um programa matinal ao vivo em Nova York para promover uma peça da Broadway, quando oficiais do NYPD interromperam durante um intervalo comercial. Ele foi preso por supostamente apalpar uma mulher na rua, na noite anterior. Paparazzi cercaram enquanto Slater, vestindo um terno sob medida, era escoltado para fora, passando por membros da equipe surpresos. Embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas, o constrangimento público permaneceu, um lembrete de que a TV ao vivo nem sempre segue o roteiro. Snoop Dogg. Em 2006, Snoop Dogg terminou uma entrevista na BBC e foi para o aeroporto de Heathrow, apenas para ser encontrado pela polícia. Eles o prenderam por desordem e tumulto violento após uma altercação com
com segurança dias antes. Passageiros e imprensa assistiram enquanto Snoop, ainda com seus óculos de sol característicos, caminhava calmamente com os policiais em direção a uma van à espera. As imagens da prisão circularam mundialmente, transformando o que deveria ser uma viagem rotineira em uma manchete internacional do hip-hop. DMX. Em 2004, o rapper DMX estava se apresentando ao vivo em um clube em Nova York quando a polícia invadiu o palco no meio da música. Eles o prenderam por dirigir com a carteira suspensa e posse de drogas. A multidão inicialmente pensou que fazia parte do show até verem DMX sendo levado para a saída algemado. A prisão se tornou um clipe infame entre os fãs de hip-hop, um lembrete cru de seus constantes problemas legais. Mike Tyson. Mike Tyson, o feroz peso pesado outrora conhecido como Iron Mike, viveu uma vida que parece um drama de alta octanagem. E, neste caso, aconteceu em tempo real na televisão ao vivo. Imagine isto, um estúdio polido, um apresentador veterano, e ali, sentado do outro lado da mesa, está Tyson, pronto para promover seu show solo ou refletir sobre seu passado lendário. No meio da entrevista, a atmosfera muda. As câmeras capturam um par de oficiais uniformizados entrando pelas laterais. As luzes do estúdio piscam enquanto os espectadores assistem em silêncio atônito. Um oficial puxa um mandado. Tyson fixa os olhos no apresentador, expressando calma, mas indecifrável. Ele se levanta lentamente, sem teatralidade, apenas um momento real de tensão, e segue os oficiais para fora do quadro, microfone ainda preso à sua camisa. E lá está, momentos em que a fama encontrou as luzes piscantes da lei, tudo acontecendo para o mundo ver. Qual deles te chocou mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou deste mergulho no caos ao vivo, clique no botão de curtir. Inscreva-se e ative o sino, porque a próxima história pode ser ainda mais incrível.